Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e agora nós iremos configurar juntos as conversões otimizadas do Google Ads utilizando o Google Tag Manager. E inclusive nós já faremos isso com a nova roupagem, com o novo layout do Google Tag Manager. O Google Tag Manager ele tem sofrido algumas mudanças. Na verdade, não só o Tag Manager, né? Os produtos do Google, os principais produtos do Google de maneira geral. O Tag Manager não ficou de fora. Quando nós falamos de conversões otimizadas, nós só temos que estarmos na mesma página. Conversões otimizadas serve para o quê? É uma ferramenta que o Google Ads disponibilizou para que nós, anunciantes, nós consigamos disponibilizar dados, se possível, dados únicos do usuário para que o Google ele consiga ter maior precisão para computar uma ação de valor, para computar uma conversão. Quando um formulário foi preenchido, quando uma compra ela foi realizada. A partir desse momento, então, quando o Google ele tem, por exemplo, um telefone que é um dado único, um e-mail que é um dado único, ele tem um lastro maior, ao qual, com esse lastro, ele consegue, uma série de dados, um acúmulo de dados, uma quantidade enorme de dados que ele já possui, criar associações e buscar, então, entender que aquele perfil de consumidor, aquele consumidor, naquele momento, realizou aquela ação de valor que veio daquela conta, que veio daquela campanha, que veio daquele grupo de anúncio e assim por diante. Então, o nosso papel é sim, e nós precisamos trabalhar com as conversões otimizadas. Entretanto, inclusive se você já me acompanha há algum tempo aqui no canal da Mazzucchin, ou inclusive é aluno da Mazzucchin Plus, você deve se recordar que no Google Tag Manager, quando nós utilizávamos o mesmo para que nós pudéssemos trabalhar com essa ferramenta de conversões otimizadas, uma das etapas era nós criarmos uma tag de conversões do Google, e dentro dessa tag de conversões, de acompanhamento de conversões do Google Ads, nós tínhamos dentro da tag, além do básico, do rótulo da conversão, do ID da conversão, do value e assim por diante, nós tínhamos uma opção chamada dados fornecidos pelo usuário, que hoje já não existe mais quando você cria uma conta nova do Tag Manager. Esses dados fornecidos do usuário não tem mais. Então, como que nós conseguimos configurar sem ter essa opção? Porque através dessa opção é que nós enviávamos. Nós enviávamos o telefone, nós enviávamos o e-mail, enfim, nós disponibilizávamos uma variável com todos esses dados fornecidos pelo usuário. Tem outra forma agora, Danilo? Claro, tem outras, no plural, formas, tá? Então eu vou lhe ensinar agora uma das, que é simples de se trabalhar, você vai conseguir fazer com muita tranquilidade. Entretanto, eu já quero lhe convidar, quero convidar você para o próximo vídeo. No próximo conteúdo, eu quero falar sobre a API de conversões do Google. Por quê, Danilo? Porque com a API de conversões não existe nada melhor a nível de cômputo de conversão, não existe nada que lhe garanta uma maior segurança no cômputo das conversões do que a API de conversões do Google. Então, se você quer aumentar a inteligência do seu algoritmo, você precisa de computar corretamente as conversões. E para computar corretamente, com a maior segurança possível as conversões, tem que utilizar a API de conversões do Google. Então eu lhe convido você para que você possa assistir o próximo conteúdo. Ô Danilo, quando é que vai sair esse próximo conteúdo? Como é que eu vou ser avisado ou avisada desse próximo conteúdo? Tem duas possibilidades. A primeira delas é, caso não seja inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, ative o sino de notificações. A gente sabe que nem sempre o YouTube notifica, né? Então a segunda possibilidade é, na descrição desse vídeo, tem um link para o grupo no WhatsApp da Mazzucchin Plus, que são dos alunos. Ou melhor, são das pessoas que estão engajadas na Mazzucchin Plus, gestores de tráfego, profissionais de monitoramento de tráfego, são empreendedores, uma galera muito boa, muito inteligente, que se ajuda mutuamente. São pessoas que colocam dúvidas, outras que respondem, assim como também, eventualmente, gera comércio. Um pode comercializar para o outro sem problema nenhum. O que eu digo para você, então? Não perde tempo. Vai na descrição deste conteúdo, deste vídeo, clica para você poder ir no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, tem dúvidas? Coloca lá no grupo. Alguém perguntou algo que você pode sanar e gerar conexão, gerar networking? Responda. Enfim, aconselho você a fazer isso. Aproveito já o ensejo, que eu pedi para você poder ir até a descrição do vídeo, e digo que nós teremos aqui mais dois, você visualizará mais dois links. Um dos links que você visualizará é um link para o Instagram da Mazzucchin Oficial, que tem conteúdos específicos da Mazzucchin Oficial, de N players diferentes, histórias de empreendedores, fala sobre vendas, muito rico o conteúdo, e também o meu Instagram, para que você possa se conectar, para que nós possamos ter uma conversa mais um para um, mais próxima, beleza? Vamos fazer agora na prática, então? Vamos começar a trabalhar? Bora lá, vem cá para a tela do meu computador, vir um pouquinho mais para cá, e estando aqui na tela do meu computador, eu deixei uma conta aberta para nós podermos fazer o passo a passo, tá?
Inclusive, eu já comecei a escrever aqui para nós podermos antecipar um pouco do passo a passo que nós precisaremos de fazer, tá? Então aqui, ó, já deixei as funções que nós iremos trabalhar, e deixei os 2 primeiros passos que nós precisaremos de realizar. Primeiro de tudo, o que nós precisaremos de fazer é trabalhar com o Google Ads, onde nós ativaremos as conversões otimizadas e também criaremos a ação de conversão. Nós faremos, e eu buscarei fazer de uma maneira bastante didática, então conforme eu for passando pelas etapas, eu irei escrevendo etapa por etapa para ficar bem fixado para você como que tem que se trabalhar com as conversões otimizadas nesse momento. Beleza, então eu sei que primeiro eu preciso de ir no Google Ads e ativar as conversões otimizadas e criar uma ação de conversão. Bora lá então para o nosso amigo Google Ads. Deixei essa conta aqui para nós podermos fazer o trabalho nela. O que eu vou fazer nessa conta? Eu vou clicar em metas. Depois de metas, eu faço o seguinte, eu preciso de vir aqui em configurações, então metas, configurações, clico em configurações, e depois de configurações, eu tenho aqui, ó, conversões otimizadas. Dentre N possibilidades que eu tenho aqui conversões otimizadas. Clico na mesma. No meu caso, observa-se que já está ativada. No seu pode ser que esteja desativada. Então, você precisa de trabalhar com aqui ela ativada. E nós, no meu caso, no seu caso também será, você vai trabalhar com o gerenciador de tags do Google, Google Tag Manager. Então, você vai deixar gerenciador de tags do Google, tá? No meu caso aqui já está, por isso que não habilita a opção salvar. Se eu colocasse uma outra, por exemplo, salvar. No próximo vídeo, no próximo conteúdo, nós iremos utilizar o Google Ads API. Então, nós iremos trabalhar com o Google Ads API, mas isso no próximo conteúdo, no próximo vídeo. Nesse caso aqui, vou deixar o gerenciador de tags do Google, vou cancelar porque o meu já está. Então, beleza, já está bonitinho. E eu preciso de, vamos voltar ao que eu preciso? Preciso de criar uma ação de conversão. Olha o que ele falou, ó. Crie uma ação de conversão, Danilo. Então, a ação de conversão é uma ação que provavelmente você já tenha dentro do Google Ads. Venho aqui em resumo ele mostra todas as ações de conversões que nós já temos. Por exemplo, eu tenho aqui formulário de contato, WhatsApp, mas o que insistem, esse Click to Call, que é o próprio Google que cria. Tenho conversão offline, conversão de YouTube, aqui form, ligação, enfim, tem uma quantidade expressiva de conversões, de ações de conversão. Danilo, como que eu faço para criar uma ação de conversão? É só clicar no botão criar ação de conversão, esse é um passo muito importante. Clico em criar ação de conversão, depois se é um site, uma landing page que você quer acompanhar as conversões, site, coloca o seu site, verifica e aqui você cria a ação de conversão. Danilo, você não vai ensinar como que cria a ação de conversão? Para o vídeo ficar menos demorado, eu não vou mostrar. Entretanto, você tem as opções. Clica aqui, ou melhor, se direciona aqui nos comentários do vídeo e fala, olha, eu não sei criar ação de conversão, pode me ajudar? Rapidamente eu buscarei contribuir com você. Ou acesse o grupo no WhatsApp e pergunte, como é que eu faço para criar? Olha, cheguei nessa parte aqui do vídeo, coloquei lá o meu endereço, cliquei em verificar qual é a próxima etapa. Tranquilamente, nós lhe ajudaremos, tá? No meu caso, como eu já tenho aqui algumas ações de conversão criadas, eu vou utilizar essa, formulário de contato. E aqui eu tenho, ó, configuração da tag. Vou clicar nessa configuração da tag. E eu tenho usar o gerenciador de tags do Google. Vou clicar em usar o gerenciador de tags do Google. E eu vou corrigir essa ação de conversão aqui. Essa ação de conversão aqui ela não está configurada ainda, otimizada. Então, eu vou corrigir agora essa ação de conversão. Para eu poder corrigir, eu preciso de pegar o ID da conversão e pegar o rótulo da conversão, coisa que eu já fiz aqui no começo da nossa, ou melhor, antes da nossa aula, para facilitar. O ID da conversão e o rótulo da conversão, já está aqui. E agora que eu já fiz a primeira etapa, finalizei a primeira etapa. No Google Ads, eu só preciso de realizar isso que eu acabei de dispor para você, ou seja, ativar as conversões otimizadas e criar uma ação de conversão, capturando um ID e o rótulo da conversão. Nada a mais, Danilo? Nada a mais, tá? Depois disso, nós temos que ir para o Tag Manager, porque no Tag Manager nós iremos criar as variáveis. Vou até já colocar aqui, vou copiar isso daqui, e já vou criar aqui para nós daqui a pouco trabalharmos com a terceira etapa. Então, nós estamos na segunda ainda. O que eu faço agora? Bom, nós temos que, tem que ficar sempre muito claro para nós, que as conversões otimizadas, conforme eu disse no começo do vídeo, nada mais é, ou nada mais são do que uma ferramenta, na verdade, do Google que permite com que nós enviemos mais dados, e se possível, dados únicos. A partir desse momento, então, da onde que vem esses dados? Esses dados, como e-mail, telefone, ele é proveniente da página de destino, ele é proveniente da
landing page, por exemplo, que a pessoa preencheu um formulário de contato. Vou clicar aqui em visualizar só para ver qual que é a página que está direcionada. É essa página aqui, o developer. Ó, então, nessa página aqui, exemplo, a página de exemplo, essa página aqui, eu posso capturar os dados dela, dessa pessoa, por aqui, ó. Então, ela coloca o e-mail dela, ela coloca o telefone dela, ela coloca as informações. E eu posso, é importante, que eu capture, ó, o telefone dela, que eu capture o e-mail dela, e eu mande o telefone dela, mande o e-mail dela para o Google. Porque quando eu faço isso, então, com as conversões otimizadas ativadas, eu estou dando mais dados para que o Google possa comparar com os dados que ele já tem e aí ele entender, opa, esse daqui converteu, esse daqui preencheu o formulário, esse usuário realizou essa ação de valor. Tudo bem? Beleza? Como que então eu capturo o telefone? Como que eu capturo o e-mail? Bom, nós precisamos de utilizar variáveis. Por que variáveis? E aonde que estão as variáveis? As variáveis no Google Tag Manager estão aqui em variáveis, na guia variáveis. Nós temos dois tipos de variáveis, as variáveis incorporadas, que são as variáveis padrões do Google Tag Manager, como a variável de click class, de click ID, como essas daqui, ó, event, page hostname, page path, page URL, heifer. Mas nós também podemos criar as variáveis que são definidas por nós mesmos. Aqui, ó, variáveis definidas pelo usuário, que são as personalizadas. Como que eu crio uma variável personalizada e por que eu crio essa variável personalizada? Temos que entender que variável é tudo que tem uma variação. Por exemplo, o meu nome é Danilo. Qual é o seu nome? Possivelmente, o seu nome também não seja Danilo. Vamos imaginar que o seu nome seja Roberto. A partir desse momento, então, eu preciso de um campo que ele seja do tipo nome, mas que ele vá armazenar todo e qualquer nome que a pessoa ela colocar dentro de um formulário. No meu caso, eu colocaria Danilo. No seu caso, você colocaria Roberto. No caso da Ana, ela colocaria Ana. Então, eu preciso de uma variável que eu saiba que ali existirá algum nome. Eu não sei qual é o nome, mas eu sei que existirá um nome. Beleza? Então, nós vamos clicar aqui em nova. E depois clicar em nova, nós vamos colocar aqui, vamos chamar de e-mail. Vamos pegar o e-mail primeiro. Deixa eu ver se é o e-mail que está como primeiro aqui. Deixa eu clicar aqui em continuar. Deixa eu ver se é o e-mail que está aqui. Ó. O telefone, tudo faz. Vamos colocar aqui o e-mail, vai. Deixa eu colocar isso aqui para cá. Ó, vamos colocar aqui e-mail. E como que eu capturo, Danilo? Como que eu pego o e-mail daqui? Bom, as páginas de destino feitas em HTML, elas respeitam uma hierarquia de cabeça, né, head, uma hierarquia de body, de corpo, uma hierarquia de footer, de rodapé. E a partir desse momento, todos os elementos eles estão conectados dentro dessa hierarquia. Nós conseguimos, por exemplo, pegar aqui o e-mail através de um elemento, através de um seletor, na verdade. Nós podemos pegar de outras formas, vamos pegar através de um seletor, que é chamado de seletor CSS. CSS, basicamente, ele é a forma que nós temos para estilizar essa página, para organizar. Deixar esse logotipo aqui no centro, deixar ele um pouquinho abaixo do topo, deixar ele deste tamanho, colocar essa fonte. Então, toda a estilização é feita via CSS, ou deveria ser feito via CSS. E a partir desse momento, então, nós temos a possibilidade de saber exatamente onde que está cada um desses inputs, cada um desses campos. No nosso caso, nós queremos pegar o desse input, o input e-mail. Então, eu venho aqui com o botão direito, eu vou clicar aqui em inspecionar, clico aqui em inspecionar, e eu tenho aqui já, ó, e-mail, input type, e-mail, name, aqui ó, step 3, eu tenho esse daqui já que é o meu e-mail. É o meu input. Botão direito, copy, e aí eu tenho copy selector. Clico em copy selector, já copiei o seletor dele. Então, basicamente é isso. Para eu saber aonde que está localizado dentro do meu código esse input, e logo então pegar o que a pessoa digitar nesse input, é somente dessa forma. Clico com o botão direito, inspecionar, venho até o mesmo aqui, botão direito, copy selector. Danilo, os meus inputs eles são dinâmicos. Tem como eu pegar também? Claro, tem sim. Faremos isso via JavaScript. Nesse conteúdo eu não consigo fazer. Mas, se você puder, quiser esse conteúdo, coloca aqui nos comentários. Fala, olha, coloca com campos dinâmicos. E aí eu ajudo você, ensino para você, criar um conteúdo somente para isso, beleza? Bom, o que mais? Venho aqui para o nosso Tag Manager.
clico aqui, aqui ele pede o tipo da variável. Quais são os tipos de variável, ou qual é o tipo da variável que nós precisamos? Lembra que no começo da explicação eu falei sobre elemento DOM, eu falei sobre hierarquia? Aqui, ó, elementos da página, elemento DOM. Clico então em elemento DOM e aqui ele pergunta: ô Danilo, o método de seleção é um código ou ele é um seletor? Lembra o que nós fizemos? Nós clicamos em inspecionar, depois nós vimos o input type e-mail, clicamos com o botão direito, copy selector. Então ele é um seletor, nós copiamos o seletor CSS. Então, seletor de CSS. Agora aqui eu coloco o que eu havia copiado anteriormente, Ctrl V, ó, aqui está o meu seletor. Step 3, input type e-mail. Legal. Feito isso, eu já estou pegando, ou melhor, desculpa, eu estou acessando o meu input. Eu estou acessando este input aqui, o input e-mail. Só que concorda comigo que nós não queremos só acessar, nós queremos pegar o dado que está nele, não é? E se você observar, é que na verdade aqui não tem nenhum, o programador não colocou nada, né? Mas, dentro do HTML, o campo onde armazena, ou melhor, o parâmetro que armazena tudo que a pessoa escreve no input, como o input type e-mail, text e assim por diante, se chama value, tá? Value, esse é o nome, ó, value. Então eu coloco value aqui, tudo bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom para você. Ó, vai ficar exatamente assim, seletor de CSS, seletor de elementos, nome do atributo, value. Beleza? Feito isso, terminamos o e-mail, salvo. E é sempre importante nós verificarmos se está funcionando. Como que eu consigo verificar se está funcionando, Danilo? Eu clico em visualizar. Depois de visualizar, vai recarregar a página. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui janela carregada. Eu tenho aqui as variáveis. A variável que nós criamos é uma variável e-mail, que ela está aqui sem nada. Está sem nada porque nós não preenchemos nada ainda. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu fechar isso, vou começar a colocar aqui os dados. Danilo Mazzucchin, vou colocar um número qualquer que está aqui salvo. Vou colocar o e-mail aqui, marte@mazzucchin, vou colocar qualquer elemento. Não sei nem porque que tem esse campo teste aqui, porque é uma página de teste, né, usada em curso e assim por diante. Fiz isso, não fiz? Agora que eu fiz isso daqui, vou clicar, por exemplo, aqui em enviar simulação. Cliquei em enviar simulação, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Google Assistente, no assistente no Google Tag Manager, para poder verificar em janela carregada. Aqui em janela carregada, eu tenho o meu e-mail, que ele está com o campo null. Por que ele está com o campo null? Aqui é porque nós não estamos ainda, pegando o que a pessoa ela digitou no formulário. Nós não estamos pegando o que a pessoa digitou no formulário. Então, ainda eu não consigo ter esse acesso. O que eu preciso de fazer para conseguir ter esse acesso? Nós vamos precisar de criar um acionador. Então, a partir do momento que for acionado, nós iremos pegar os dados desse formulário. Ou seja, o que nós faremos agora aqui? Eu volto para o nosso Google Tag Manager, já criamos a nossa variável e-mail, ela está aqui, mas para nós podermos testar se ela está certinha, se a nossa variável e-mail, ela, de fato, está pegando o dado que a pessoa digitou, precisaremos que um acionador, por exemplo, um acionador de formulário, ele acione alguma tag, para que então, a partir do momento que acione essa tag, esse campo que foi digitado, que é o e-mail, ele possa aparecer dentro dessa variável. O que eu vou fazer aqui antes de nós criarmos o acionador e antes de nós criarmos a tag? Eu só vou criar outra variável que eu já preciso, que é a variável telefone, porque eu já vou testar as duas juntas. Então, eu vou clicar aqui em nova, vou colocar o nome de telefone. Então, nós estamos criando aqui as variáveis, crio agora aqui o telefone, venho aqui para elemento DOM, deixo como seletor de CSS, venho para a minha página, deixa eu tentar voltar aqui, vamos colocar agora aqui, ó, novamente. Feito isso, o que eu preciso agora? É do telefone. Mesmo procedimento, botão direito, inspecionar. Depois de inspecionar, aqui ele já vai direto para o telefone, botão direito, copy, depois copy selector. Deixo em copy selector, clico na verdade em copy selector, colo aqui o elemento e value é o valor que tem que ficar aqui da minha variável. Estou pegando agora o que está dentro do campo
telefone. Salvo. E agora nós precisamos de testar. Nós precisamos de verificar se de fato o e-mail está sendo pego e o telefone também. Mas para eu poder fazer esse teste, eu preciso de ter o acionador e ter a tag. Então, o que nós faremos aqui? Ó? Vamos para o nosso bloquinho. A terceira etapa que nós precisamos de realizar é criar uma tag HTML personalizado. Por quê? Anteriormente, nós criávamos a tag de acompanhamento do Google, mas com essa proibição, a mudança de layout, ao qual não permite mais enviar os dados fornecidos pelo usuário, nós podemos fazer isso enviando a tag de HTML personalizada, tá? Então, o que eu vou precisar de fazer aqui? Eu vou precisar de criar essa tag. Então, vamos para cá. Vamos criar aqui a tag de HTML personalizado. Vim aqui em Tags, Nova. Vou dar um nome aqui para ela. Vou colocar conversão Google Ads. Configuração da tag. Será a tag de HTML personalizado. Ó, personalizar, HTML personalizado. E só para efeito de teste das variáveis, aqui eu vou deixar o seguinte, não vou colocar nada. Vou colocar aqui, na verdade eu vou precisar depois de colocar, né? Mas tudo bem. Eu vou colocar aqui acionamento. Em acionamento, vou trabalhar com uma trigger, com um acionador de formulário. Então vou colocar o nome aqui dele de form. E o acionador será de formulário, envio de formulário. Não vou mexer em nada aqui e depois nós teremos que voltar. Depois nós teremos que voltar fazendo o quê? Nós precisaremos de voltar para poder configurar o acionador de formulário. Vou precisar de colocar algo aqui, mas eu vou colocar algo bastante genérico. Vou colocar assim, ó. Script, alert. Danilo, eu vou precisar de escrever isso? Não, aqui é só para estou só mostrando para você como que nós vamos fazer, tá? Só um exemplo aqui só para nós podermos testar o e-mail e o telefone, somente para isso. Teste. Beleza. Então eu só coloquei aqui, ó, esse script, o que ele faz? Ele só vai mostrar um alerta para o usuário, para o consumidor. Só vai mostrar um alerta, só vai aparecer um alert na página dele. Só isso, mais nada. Salvar. Beleza. Então eu criei uma tag, né? Essa tag de conversões do Google Ads, que é um HTML personalizado. Coloquei um acionador form. E agora o que nós precisaremos de verificar aqui, ó? Essas variáveis que nós criamos, eu só quero testar para saber se de fato elas estão sendo povoadas. Se o e-mail está aparecendo na variável e-mail e se o telefone está aparecendo na variável telefone. Feito isso, vou clicar aqui em visualizar. Vou clicar em visualizar? Não. Vou fechar aqui. Vou fechar isso daqui. Sair. Vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou enviar. Por que eu vou enviar? Porque eu preciso que o Tag Manager ele saiba que tem um acionador de form agora. Então eu vou enviar isso daqui, vou publicar. Envio, publico. Se você não teve ainda, nunca colocou, isso aqui é uma conta virgem, né? Se você não teve nunca colocou o de form, é importante que você envie para que o Tag Manager ele possa enviar essa variável, para que ele possa enviar esse acionador de form e então funcione da maneira correta, da maneira esperada. Agora eu venho em visualizar. Após visualizar, vou colocar o endereço da página que nós estamos utilizando. Copio, colo, conectar. Beleza. Fecho aqui. Agora nós temos a possibilidade de fazer o teste e as variáveis elas precisam de ser preenchidas. As nossas variáveis elas estão aqui, variáveis. Aqui nós temos a nossa variável de e-mail, que não tem nada, e a nossa variável de telefone, que não tem nada. Agora vamos fazer o teste. Venho selecionando aqui o nome, vou colocar o número, vou colocar o e-mail, vou colocar outras informações aqui, teste, e vou disparar, vou enviar a simulação. Apareceu aqui, ó, teste, por quê? Porque foi a nossa tag HTML que nós criamos, né? Então a tag HTML, tá vendo aqui, ó, com alert. Nós não iremos utilizar isso em produção. Isso foi só para mostrar para você que agora a variável ela precisa de ter dado. Então,
Feito isso, vamos aqui em inicialização, envio de formulário, perdão, envio de formulário, aqui ó, envio de formulário, e agora nós temos que ter a nossa variável e-mail, que ela capturou o e-mail, então eu tenho aqui o e-mail, e eu também preciso de ter o telefone, e aqui minha variável o telefone está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para você poder enxergar melhor, ó. Então nós temos o e-mail que foi capturado aqui, e eu tenho o telefone que foi capturado. Legal! Então, vamos recapitular o que nós fizemos até agora? Nós primeiro fomos no Google Ads, nós ativamos as conversões otimizadas, nós criamos uma ação de conversão, pegamos o ID, pegamos o rótulo, depois nós fomos para o Google Tag Manager, nós criamos uma variável de e-mail, nessa variável de e-mail nós tivemos que copiar o seletor de onde que estava o input de e-mail, depois nós criamos uma variável telefone e fizemos o mesmo, depois para testar, para verificar se estava funcionando, se de fato aqueles dados eles estavam indo para as variáveis, nós tivemos que criar uma tag de HTML personalizado, onde nós colocamos qualquer item, no nosso caso nós colocamos um alert, e nós criamos um acionador de formulário, enviamos, publicamos, e depois nós visualizamos, testamos, e cá estamos. Né? Visualizamos que agora está certinho. Estamos pegando o e-mail, estamos pegando o telefone. Entretanto, por que eu fiz questão de mostrar para você pegando o e-mail e pegando o telefone? Porque é o seguinte, o Google, mesmo que eu mande esse telefone aqui para o Google, ele não vai funcionar. Porque esse telefone ele não está no padrão certo. O padrão correto é não ter aqui esse parênteses, não ter esse espaço que tem aqui, e tem que ter o DDI, que é o código do país. No nosso caso, tem que ter o 55 na frente. Então, nós precisaremos de formatar este número. Bora formatar o número? Vamos formatar o número? Vou fechar aqui, saio. Vou sair daqui também, vou lá para o nosso bloquinho de notas e vamos colocar assim, ó. O que nós vamos fazer aqui, ó? Na segunda etapa ainda, criar as variáveis, capturar os dados únicos da landing page, e eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, formatar corretamente os dados. Formatar corretamente os dados, para depois nós voltarmos na HTML personalizado. Legal, para facilitar a nossa vida, eu já deixei aqui a função, que inclusive, para quem me acompanha há algum tempo, é uma função que eu uso bastante nos vídeos de explicação, que é essa function tratatel, que ela funciona da seguinte forma, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom dela, para você poder entender direitinho. Essa função, ela trabalha de que maneira? Nós vamos precisar de pegar a variável de telefone, então eu pego a variável de telefone, então ó, eu crio uma variável telefone e pego o telefone. A variável telefone nós já criamos lá no Tag Manager, então nós só precisamos de passar para cá a variável telefone. Depois disso, eu crio uma outra variável chamada variável atualizado, aonde ela vai fazer o seguinte, telefone, que é a variável que está armazenando agora o meu telefone, ponto .replace, que vai fazer o quê? Vai substituir. Vai substituir o quê? Ela vai limpar a minha variável, aqui está até disposto, ó. Aqui está criando um regex para eliminar qualquer traço, ponto ou parênteses. Então, ela vai pegar o valor aqui que está nessa variável e vai fazer uma substituição, aonde ela vai eliminar parênteses, vai eliminar espaço, deixando apenas os números. Aqui vai ficar somente os números, nada mais do que isso. Então, exemplo, ó. Exemplo. Vou colocar aqui exemplo. Eu vou colocar, na verdade, dentro aqui desse... Aqui para você poder entender direitinho. Ó. Vou colocar aqui exemplo. E vou aumentar aqui o zoom. Ó, para você poder entender de maneira bastante didática. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Aqui, eu estou mandando o telefone. Então, imagina que o telefone esteja assim, ó. Desse jeito, ó. Vamos colocar aqui DDD São Paulo. 11 97993 7356, que é o meu número profissional, isso daqui. Então, a pessoa, eu digitei, eu, Danilo, sou uma lead, e eu digitei e veio assim para você, ó. 11 97993 7356, veio assim. Então, essa variável telefone está armazenando isso. Depois, deixa eu copiar aqui. Nessa outra linha, ó, abaixo, vou colocar aqui abaixo. Nessa outra linha, o que está acontecendo? Depois que acontece isso aqui, ó. Essa variável telefone atualizado, telefone.replace, vai fazer isso daqui, ó. Esse regex, ele faz isso, ó. Elimina o espaço, elimina o parênteses, elimina parênteses. Agora o telefone está assim.
Agora o telefone está assim. Só que o Google, ele precisa de que o telefone esteja com o 55. O 55. Então, dessa forma, o que nós vamos fazer? O que nós precisaremos de trabalhar? Vamos colocar o mais 55, na verdade, né? Que é o código do país. Agora, depois que ele passar por essa linha, que é o telefone tratado, ele vai colocar mais 55. Então aqui, ó, mais 55, concatena, que é o adição, concatenar, unir. Unir com quem? O 55 com o telefone atualizado. O que tem o telefone atualizado? O número, esse número aqui agora, na verdade, né? Na verdade, desculpa aqui, ó, aqui não tem traço não, ele é limpo mesmo, é limpo. É desse jeito aqui, é limpo, não tem nada, é desse jeito. Então agora ele tá dessa forma, ó. Ele tá dessa forma. Quando chega aqui, ele acrescenta o 55. Ele acrescenta o mais 55, ficando no padrão que o Google precisa de trabalhar. Então, está desse jeito, passou por essa linha, fica assim, depois dessa linha, fica dessa forma, tá? Bom, na minha concepção, e quem trabalha comigo, estuda comigo já há algum tempo, sabe que eu sou sempre muito a favor de conteúdos que sejam profundos, não conteúdos rasos. Conteúdo raso a gente tem um monte na internet. A partir desse momento, então, o que eu quis mostrar para você? Linha a linha, o que está acontecendo. Porque você entendendo o que está acontecendo, aí você pode brincar bastante. Você pode fazer outras, entre aspas, coisas. E se o Google mudar, agora tem que ter de um outro formato. Você sabe atualizar, você não precisa de ficar perguntando, pedindo o tempo todo. É importante você saber. Bom, vamos lá. Eu vou copiar isso daqui. Eu copio. Vamos lá para o nosso Tag Manager. Agora o que eu vou fazer? Volto para variáveis. E em variáveis, eu tenho aqui e-mail, telefone. Eu vou criar uma nova variável. Essa variável que eu vou criar aqui, eu vou dar um nome de telefone tratado, tá bom? Que é o telefone corrigido, o telefone tratado. Pode ser qualquer nome que você quiser, entretanto é sempre bom que seja um nome coeso com o que você esteja fazendo. Vou clicar na mesma e ela será um JavaScript personalizado. Vou clicar aqui em JavaScript personalizado e vou colar aquela função que nós criamos. Então aqui, ó, posso até apagar esses comentários, ó, declarando a função, aqui está criando um regex, aqui temos uma variável que recebe, se quiser apagar você pode. A única relação que você tem que fazer aqui, aí, obrigatoriamente, é o seguinte, essa parte aqui, ó. Esse telefone, ele é uma variável. Você tem que pegar a tua variável. Então eu apago e eu vou colocar aqui a nossa variável. Vou colocar chave, chave de novo. Quando eu coloco duas chaves, ele aparece as nossas variáveis. Dentre as variáveis que apareceram, olha qual que eu tenho? Telefone. Tá vendo aqui? Telefone, ó. Olha aqui, ó. Telefone. Clico nela. Pronto, é só isso que você precisa de fazer. Mais nada, Danilo? Mais nada. Só isso. O restante aqui já está funcionando direitinho. Beleza? Fique atento, fique atenta. Se no seu telefone da sua landing page já vem com DDDI, já vem com 55, então o ideal é você não... O ideal não, o certo, né? Você não trabalhar com essa linha. Presta atenção. Se na sua landing page você já captura o 55, então você pode fazer isso daqui, ó. Você pode colocar barra, barra. Porque aí ele não vai passar por essa linha. Ou seja, ele não vai colocar o 55 de novo. Porque senão ficaria 55, 55, mais o DDD, mais o telefone. Aí ficaria errado. Também o Google não conseguiria trabalhar. No meu caso eu não tenho, então eu vou deixar limpo isso daqui. Feito isso, eu salvo. Então agora eu tenho a variável e-mail, tenho a variável telefone e tenho a variável telefone tratado, com JavaScript personalizado. O que eu preciso de fazer agora? Agora sim, nós poderia também criar uma outra variável e tratar o e-mail, porque vai que a pessoa digitou com letra maiúscula e o Google também não aceita, tem que ser com letra minúscula. Poderia fazer isso. Bom, fica para uma dica aí, se você quiser um conteúdo sobre isso ou simplesmente tirar uma dúvida de maneira mais rápida, vai lá nos comentários, coloca ou no grupo do WhatsApp e pergunta e eu vou buscar ajudar da melhor maneira possível. Bom, bora lá. Agora, o que nós precisamos de fazer aqui? Nós precisaremos de ir para a próxima etapa. A próxima etapa é a que, inclusive, eu já escrevi, que é a terceira, criar o HTML personalizado, que até para teste das variáveis nós já criamos. Só que nós criamos colocando um alert ali. Ali foi só exemplo, né? O que nós precisaremos de fazer? Criar a tag HTML personalizado. Eu vou colocar assim, ó. Inserindo a função de conversão do Google Ads.
Como assim? Inserir na função de conversão do Google Ads? A GTag. Então aqui, ó, eu já deixei pronto para agilizar um pouco a nossa aula. Tá aqui, ó. Esse é o script que nós iremos trabalhar dentro do HTML personalizado. Então aqui ele só faz uma verificação se o GTag igual a função. E depois, se isso for uma verdade, para não dar erro, não crashar o site nem nada, se for uma verdade, aí ele vai para a próxima aqui, ó, GTag Event Conversion. Aqui, send underline to. Aqui nós precisamos de colocar o nosso ID da conversão e o rótulo da nossa conversão. Então, olha só, vou pegar o ID, copio, e aqui eu colo e vou pegar o meu rótulo. Venho aqui, copio e colo. Beleza? Substituir. ID, rótulo. Beleza? Tenho que manter o AW, Danilo? Tenho que manter o AW. Agora, eu tenho aqui o user date. No user data, perdão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dados do usuário. Então, dados do usuário. Quais são os dados do usuário? E-mail e phone number. O phone number é a variável tratatel que nós criamos. E o e-mail é a variável e-mail que nós criamos também. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Pego esse script, vou copiar, vou lá para o nosso Google Tag Manager, vou nas tags, venho aqui em conversões Google Ads, que é a nossa tag de HTML personalizado. Aqui onde tem o alert que eu havia criado para teste, eu apago isso daqui, colo o meu script correto, e aqui eu só vou substituir e-mail e telefone. Então, e-mail, qual que é o meu e-mail? Qual que é a minha variável que captura e-mail? É a própria variável e-mail. Coloco aqui. Qual que é o meu phone number? É o tratado. Opa, perdão, venho para cá, apago isso daqui, coloco aqui, chave, ele abre e vai aparecer aqui, ó, telefone tratado. Pronto. Aqui, ó, os comandos da GTag podem não funcionar da maneira esperada em HTML personalizado devido ao modo como a camada de dados processa as informações. Isso aqui é um alert e realmente não funciona mesmo da maneira correta se nós não fizermos com que essa tag ela tenha um delay para ela ser disparada. Porque o que acontece? Para que esse cara aqui funcione, a GTag, eu tenho que ter uma tag global, que é a tag do Google. Ela precisa de estar no head do site, essa tag global, para que aí então esse cara aqui funcione. Mas calma, aqui comigo nós vamos fazer da forma correta para funcionar, beleza? Então vamos lá. Fiz isso, acabou, não tem mais nada para fazer aqui, acabou. Salvo, tá? Só confirmar, coloquei aqui o ID, coloquei o rótulo, coloquei o e-mail, coloquei o telefone certinho, beleza, salvar. Eu quero só fazer um item com você antes de dar sequência de arrumar aqui o assinador. Vamos só testar para verificar se a variável que nós criamos, a telefone tratado, ela está funcionando direitinho. Vamos clicar aqui em visualizar. Aqui vou clicar em conectar. Vou preencher os dados. Colocar meu número de telefone. 11 97993 7356. Avançar, vou colocar aqui um e-mail, avançar, teste, beleza. O que eu quero que aconteça? Eu quero verificar isso daqui, ó. As nossas variáveis, e-mail, a nossa variável telefone e a telefone tratado, elas não têm ainda os dados corretos, né? Agora eu quero verificar se os dados estarão corretos dentro das variáveis. Então eu vou enviar simulação e agora vamos dar uma olhada, ó. Aqui nós teremos o envio de formulário, e no envio de formulário, o que nós temos aqui? Nós temos primeiro o nosso e-mail, bonitinho, certinho. Nós temos o nosso telefone não tratado, da maneira como deveria ser, e agora nós temos o nosso telefone tratado da forma correta. Telefone tratado da forma correta, olha aqui, ó. Mais 55 11 9793 7356. Beleza!
Então, por que nós temos que sempre analisar isso? Porque se o Google, se nós enviarmos errado o dado para o Google, na formatação não correta, ele não consegue processar, ele não consegue minerar. E aí, de nada adiantou todo o seu esforço, todo o seu trabalho para fazer as conversões otimizadas funcionarem para ti, tá? Garantimos que nossa variável trata telefone e está enviando o dado corretamente. Nós já temos, então, as variáveis corretas, nós temos a nossa tag HTML personalizado perfeita, né? Então, vamos lá. Qual é a próxima etapa que nós temos aqui? Já passamos por 3 etapas. Qual é a próxima etapa agora? A próxima etapa que nós iremos fazer, que é a 4ª etapa, é a etapa de definição do acionador e configuração. Então, nós iremos definir e iremos configurar este acionador da maneira correta. Bora lá, então, para o nosso Tag Manager. E aqui no nosso Tag Manager, nós temos aqui o nosso acionador Form, aqui também em acionadores. O que nós precisaremos de fazer? Ó, eu clico aqui em Form. E aqui nós temos o acionador de formulário. Então, a nossa ideia é, a partir do momento que a pessoa preencheu os dados aqui no nosso formulário, tem um acionador de formulário que dispara essa tag, a tag HTML personalizado, para poder computar a conversão no Google com as conversões otimizadas. Legal. Nesse acionador que nós criamos de formulário, da forma como nós fizemos, muito provavelmente nós teremos problemas com essas conversões otimizadas. Por quê? Porque nós precisamos de garantir que essa tag HTML personalizada ela vai rodar, ela vai disparar depois do que a tag que nós iremos criar daqui a pouquinho, que é a tag do Google. Então, a tag do Google tem que estar na página, ela tem já que ter sido disparada, para depois essa tag de HTML personalizada ela ser disparada. Porque aqui eu tenho a tag global, e eu preciso dessa tag global para que a minha G-tag ela funcione, do contrário não funciona. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou clicar em aguardar tags. Em aguardar tags é justamente o que o nome está dizendo, ela vai aguardar um tempo para poder ser disparada, que nós vamos falando de 2000 milissegundos, tá? E nós vamos clicar aqui em verificar validação. Verificar validação que serve para fazer com que nós tenhamos menos falsos positivos. Como assim? Muitas vezes, ou em algumas oportunidades, nós vemos leads, conversões sendo computadas, por exemplo, no Google Ads, e essas conversões não aconteceram efetivamente. E por que isso acontece? Isso acontece porque existe um falso positivo. De alguma forma, o Google Tag Manager entende que aquele formulário ele foi preenchido, mas ele não foi preenchido. Talvez, inclusive, a pessoa ela começou a digitar, clicou em enviar, mas tinha outras informações para poder preencher, ou foi feita uma validação de HTML dentro de uma outra, JavaScript, enfim, dentro de uma outra página, e aí foi disparada a tag, computou como conversão, mas aquela conversão ela não existiu. Então, para que fique da maneira mais correta possível, nós também temos que ativar o verificar validação, que de fato ele fará uma verificação se aquele formulário ele realmente foi submetido, que ele foi enviado. O que nós precisaremos de fazer agora aqui? Nós temos que selecionar uma variável para aqui, ó, ative o acionador quando todas as condições forem verdadeiras. Que variável que nós iremos trabalhar aqui? Eu preciso de mostrar, de falar em qual página de destino que está esse formulário. A página de destino, ó, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho developer.mazuquim.com.br, eu tenho aqui landing page. Eu vou pegar essa daqui, ó, como um exemplo. Eu vou pegar essa daqui, landing page, que é um caminho da página. E eu vou escolher aqui a variável de page path. Page path, que é caminho da página. E vou colocar aqui contém landing page. Então, o caminho da página contém landing page, porque aí eu vou conseguir satisfazer essa condição. E eu vou colocar não todos os formulários, vou colocar alguns formulários. Por quê? Porque eu quero apenas que quando este formulário aqui for submetido, então eu estou deixando mais seguro, estou trazendo mais segurança, só quando esse for de fato disparado, de fato enviado. Para eu poder indicar qual é esse formulário, eu preciso de fazer o seguinte, ó, botão direito, inspecionar, e aí nós teremos aqui o form, e eu tenho form ID. Talvez para você esteja form class, e se para você não tem nem form class nem form ID, é porque o programador não fez da melhor maneira possível, mas existem outras possibilidades para nós podermos pegar, que é aquele formulário, tá? E aí fica um conteúdo para você poder me perguntar aqui nos comentários ou lá no grupo do WhatsApp. Vou fazer o seguinte, ó, o meu, ele tem o ID, não tem class, mas tem ID. Então eu vou pegar o meu ID, que é o formman,
Venho para cá, vou colocar aqui a minha variável, que é a variável form ID. Se para você não estiver aparecendo form ID, você vai clicar aqui, ó, escolher variável integrada. E aí você vai procurar o form ID. Ó, tá vendo que o meu já está aqui selecionado? Então você, no seu caso, não estaria, senão você clicaria. E aí, automaticamente, ele voltaria para cá já selecionado o form ID. Que contém, no meu caso, formMan, tá? Então agora aqui eu preparei, eu arrumei o nosso acionador. A definição do acionador, no caso foi um form, e eu configurei esse acionador para ele funcionar direitinho. Salvo, e agora eu tenho que testar para verificar se de fato ele está funcionando. Vou clicar aqui em visualizar, vou recarregar a página, vou fechar isso daqui, vamos lá, vou colocar aqui os dados, quaisquer dados, só para teste. Vou submeter. Vamos dar uma olhada agora aqui. Ó, envio de formulário, foi enviado certinho. E a nossa tag, ela foi disparada. Observa que a tag aqui, ó, ela não tinha sido disparada, que é a conversão Google Ads. E quando o formulário foi preenchido, a tag ela foi disparada. Então, nesse momento, estamos quase finalizando a nossa configuração. Agora nós já temos o Google Ads configurado corretamente. Nós já temos as nossas variáveis e com os dados corretos a serem enviados para o Google de e-mail e de telefone. Nós temos a nossa tag HTML personalizado funcionando e nós temos, bem configurada, e nós temos o nosso acionador, de fato, disparando corretamente a nossa tag. Para nós finalizarmos, o que nós precisamos ainda? De criar uma tag do Google para poder funcionar. Então, eu vou criar uma tag do Google nova. Vou chamar aqui de tag do Google. Tag do Google. Vou clicar aqui. E aí nós temos Google Ads. E aqui, ó, tag do Google. Aqui tem o ID da tag. O ID da tag qual que é? O ID que nós já configuramos a nossa conversão. Pego esse ID da tag aqui, o ID da conversão. Pego aqui, coloco aqui, né, o ID da conversão. Tenho aqui o ID da minha conversão, o ID da tag. Fiquei coçando, hein, para poder te explicar um pouco mais sobre esses outros itens aqui. Fica para o próximo conteúdo. Vamos lá. Tag do Google, salvar. Beleza, feito isso. Vou clicar aqui em Visual. Ah, tá, pronto, muito importante. Aqui, ó, ela tem que estar em All Pages, tá? Que nem tá, ó. Initialization, All Pages, tá? Então, vamos lá, ó. Sempre ela precisa de estar em All Pages, o acionamento All Pages. Beleza? Visualizar. Vamos dar uma olhada agora aqui se o comportamento está correto. Continuar, vem aqui inicialização, initialization, tag do Google foi disparada, tá certinho, ela tem que sempre estar aqui, ó, bonitinha. Ela sempre tem que estar aqui. Tá disparada bonitinha. Tá vendo que a nossa outra tag, que é a nossa tag de conversões, ela não foi disparada, ela tá aqui, ó, conversão Google Ads. Agora a nossa tag do Google, ela tá aqui. Já na inicialização, ela já foi disparada. Nossa tag do Google tá aqui, ó. Já foi disparada. Agora, só para finalizarmos, vamos selecionar, vamos preencher mais uma vez o nosso formulário. Só para nós podermos validar se agora tá tudo certinho. Aí nós poderíamos enviar e finalizaríamos o nosso trabalho. Bom, ó, Form Submit. Então, Form Submit, envio de formulário. Aqui, ó, tá disparada. Aqui, na verdade, essa tag ela já tá disparada, viu? Essa tag do Google ela já tá disparada aqui. É que ela foi disparada antes já, né? Ela tá disparada, tá? Então, já existe, já tá funcionando, bonitinho. Ou seja, nós já temos agora toda a configuração. Deixa eu verificar aqui, para nós podermos finalizar, ó. Quinto, criação da tag do Google. Criação da tag do Google e acionador. Todas as páginas, all pages, tá? Ou initialization all pages, enfim. Bom, vamos voltar agora para cá, vem aqui para o meu rosto inteiro. O que nós fizemos? Nós
utilizamos uma alternativa para fazer com que as conversões otimizadas elas funcionem sem nós precisarmos de trabalhar com o acompanhamento de conversões, a tag de acompanhamento de conversões do Google, tá? Como eu disse anteriormente, convido você para o próximo conteúdo, que é trabalhar com a API de conversões do Google, para que nós possamos ter uma convicção maior da integridade dos dados e logo então das conversões sendo computadas. Dúvidas? Eu estou à disposição para te ajudar, o meu time também estará à disposição para te ajudar e no grupo da Amazukin Plus todos os demais estarão à disposição para poder contribuir, para poder colaborar, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Estamos sempre online.